close till I get up. Time is Olá, esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Hoje temos conosco uma convidada especial que vai falar sobre Service Desk e a padronização de TI. Aproveitando, um salve para o nosso amigo Iolano pelo contato, valeu! Como de praxe, estão aqui comigo meus amigos Marcelo Borges e Bruno Severo. Salve Marcelo, tudo bem com você? Salve, Heitor! Salve, galera! Tudo ótimo aqui. Bora aí começar esse Node. Liga o volume no máximo e vamos que vamos. Você, Bruno, manda o salve inicial. Vamos começar mais um Node, então. Vamos embora. Amigos, abram Windows, mas fechem as portas que a nossa convidada está na área. Salve, Jussiara, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Fala um pouco de você, o que você faz. Olá, gente, tudo bem? Vamos começar sem Jussiara, porque Jussiara é só minha mãe, né? Senão já viu. Vocês estão brigando comigo, parece que tá brigando. O povo me chama de Ju, tá? Jussi, mas vocês podem escolher. Eu trabalho com um time hoje de Service Desk, já tem um tempinho, né? E, além disso, eu passei metade da minha vida profissional trabalhando com qualidade, relatórios, procedimentos, padronizações, governança, o que mais? Tudo para deixar o atendimento mais confortável para o usuário e também para o analista, né? Que a principal intenção da padronização de processos, de qualidade, é justamente trazer esse conforto também no atendimento para o analista, para ele não ficar mecanizado. Então é bem legal, assim. Eu acho que vocês vão gostar. Legal, então gostaria que você começasse explicando para os nossos ouvintes o que é Service Desk, qual a importância da padronização de TI. Então, o Service Desk, eu costumo fazer uma analogia, tá? O Service Desk, ele é o canal de entrada para todas as soluções com as ferramentas de microinformática, de tecnologia que a empresa tem. Lá você vai ter uma central de atendimento que pode ser presencial, pode ser remota, pode ser virtual. Lá vocês vão encontrar soluções tanto para solicitar uma ferramenta nova, configurar, relatar um problema, indicar algum defeito na empresa e etc. É interessante porque esse teu caminho aí mostra assim que o Service Desk ele é bem completo, né? E a gente que está por trás, a gente sabe disso, que o Service Desk ele faz um gerenciamento muito grande da área de TI, ele recebe toda a carga de demanda. Já diferente do que, vamos dizer assim, a maior parte das pessoas veem, o Service Desk só serve para pedir um acesso, para desbloquear uma senha. E não, ele tem um gerenciamento, vamos dizer assim, essa padronização, essa carga que o ITIL traz, ele faz isso. Tu vê também com esse modo de vista, Ju? Olha, eu vejo muito isso. Assim, a percepção que eu vejo dos associados, dos usuários finais, é que o Service Desk ele só serve para colocar lá no sistema que ele está com um problema. Ele não vê todo o trabalho que é feito ao redor do atendimento. Não é um simples atendimento, né? Lá tem profissionais de todas as espécies, digamos assim. Por que de todas as espécies? Vocês vão me perguntar. Porque lá eu tenho um profissional que faz gerenciamento de incidentes, que é aquela pessoa que vai controlar todos os problemas que a empresa pode ter, um defeito, uma falha. Tem aquela pessoa que faz a gestão de acessos, então ela vai controlar toda aquela... Quais são os acessos lógicos da empresa, se a pessoa vai ter um acesso a um determinado software, a uma porta de entrada física da empresa. Tem aquela pessoa que faz o gerenciamento do CMDB, que é o inventário da empresa, então ela vai saber quais
quais são os softwares que a empresa tem, quais são os equipamentos que a empresa tem, isso também passa pelo Service Desk. O Service Desk, ele tem também aquela possibilidade de tirar dúvidas do usuário. Muitos usuários entram em contato porque não conseguem mexer no Excel, travou minha planilha, uma coisa que algumas vezes a gente até recebe, né? Engraçado, porque não está com defeito, mas a pessoa está com dúvida em utilizar mesmo a tecnologia, né? E aí, veja como só em um breve espaço de tempo eu consegui citar 5 exemplos de profissionais dentro de uma célula de Service Desk de primeiro nível. Imagina se a gente for trazer para o segundo nível. Qual que é o meu problema do Oracle? Eu estou com um problema aqui de redes. Qual que é o meu problema de redes? Minha internet está fora, mas será que é problema do provedor de internet ou é algum problema aqui interno da empresa? Então, tudo isso passa pelo Service Desk. E aí a gente tem um catálogo muito amplo, muito rico, né, de informações que a gente trabalha todos os dias. Aproveitando essa sua resposta, Vou então para quem está ouvindo a gente, tem que saber um monte de coisa, mas para quem quer trabalhar nessa área, o que você recomenda estudar? Tem alguma certificação? Conta pra gente. Olha, hoje eu tenho um time com 18 pessoas. E essas 18 pessoas, elas estão passando por formação interna. Algumas fizeram o curso técnico de tecnologia da informação, outras estão ingressando em gestão de TI na faculdade, mas o principal que eu vejo é boa vontade. A pessoa tem boa vontade, tem facilidade em mexer com tecnologia, você vai aprender. Aí você pode também estudar um pouquinho sobre ITIL. Por que sobre ITIL? Aí a gente volta naquela sua pergunta inicial. Por que é importante padronizar as coisas? O ITIL, ele vai te trazer as boas práticas, quais são a sua orientação para o atendimento, como que você pode resolver problemas. Então, assim, tendo boa vontade, o ITIL e conhecendo de informática, já é um bom caminho para você ingressar no primeiro nível. Segundo nível, você vai precisar estudar um pouquinho mais, né? Você vai precisar, aí você vai depender do que você quer se especializar. Se você vai se especializar na área de sistemas operacionais, se você vai se especializar na área de redes, de banco de dados. Aí vai depender bastante do que você quer para a sua carreira. É muito comum as pessoas ainda confundirem Service Desk com Help Desk. Bastante, bastante. A maioria das pessoas tem essa visão. Eu não sei se é uma visão deturpada, mas é uma visão que a gente tinha lá atrás, né? Principalmente antes da pandemia. Então, muitas pessoas ainda trazem essa coisa na cultura delas, de acharem que é igual. E o que se difere esses dois tipos de serviço, do Help Desk e o Service Desk? Olha, o Help Desk, ele tem aquele atendimento mesmo para tirar, mais voltado para tirar dúvidas do usuário, daquele suporte nas ferramentas, mais voltado para o usuário em si. O Service Desk, ele está lá para resolver os problemas basicamente. Além de tirar as dúvidas, ele também vai resolver o problema do usuário. Ele vai acessar uma máquina remotamente, ele vai verificar se tem alguma falha no equipamento do usuário e vai tentar resolver ali já durante o atendimento. Caso ele não consiga, aí ele vai direcionar para o segundo, terceiro nível. Pô, entendi. É porque o pessoal sempre. Eu acho que o primeiro modelo que surgiu foi o Help Desk, eu acho, né? Aí depois começaram a evoluir as coisas, trouxeram um maior entendimento, e igual você falou, muitas vezes o pessoal esquece, não percebe o quanto de trabalho tem uma equipe de TI. Porque eu não sei se você passa por situações semelhantes, mas do tipo, todo mundo olha às vezes a central de TI e vê todo mundo parado, sentado nos computadores, e acha que tá à toa.
Só porque tá sentado na frente dos computadores. Tá todo mundo olhando o Facebook. Tá todo mundo olhando o Facebook. E eles não entendem que quanto mais parado uma equipe de helpdesk, nesse caso assim, tiver, vai ser melhor, porque a empresa está funcionando e os talentos podem ser reaproveitados para outras áreas de melhoria, ao invés de ficar apagando incêndio. Mas o povo entende que é apagar incêndio que é serviço. Geralmente as pessoas têm essa visão mesmo. Assim, se não tiver um problema, não tá certo. Se a gente não tiver um incêndio para apagar, tem alguma coisa errada, né? Vamos ligar lá para ver se o telefone está funcionando, vamos achar algum problema para resolver, porque o time de Service Desk parado não é visto com bons olhos. Mas é engraçado, sabe? Porque, assim, por exemplo, hoje eu trabalho com uma carteira de 13 clientes diferentes. Cada um tem um escopo, um atendimento específico. E tem um cliente que é mais maduro, que ele não quer saber de problema. Então, assim, quando a gente tem um problema, ele fica muito incomodado. Ele só quer a tranquilidade. Agora, aquele cliente que não é tão maduro no atendimento, não é tão maduro com a tecnologia em si, ele sempre fica preocupado de estar tudo tranquilo. Aí ele pede para a gente monitorar ferramentas que não tem monitoria, ele pede para a gente fazer testes em links de telefonia, de internet, umas coisas assim bastante engraçadas até de se ver, porque a gente fica pensando, mas está tudo bem, a gente está atendendo aqui, já está tudo tranquilo, não tem problema. Mas eles têm essa coisa de achar que não, está muito calmo, mar calmo não é bom para o marinheiro, né? Eu lembro uma vez que eu falei com a pessoa da administração, do administrativo, aliás, né, que ela chegou assim, a gente tava testando algumas implementações para jogar no real, né, na produção. Aí a menina, pô, mas vocês estão parados aqui, vocês estão só na frente do computador, toda hora que a gente vem aqui, vocês estão aqui no computador e tal, não pode ir lá? Aí eu falei, olha só, tem um procedimento para fazer, pra gente ir até lá, porque a gente precisa registrar o tempo de atendimento, para cumprir os SLAs que são importantes. E, além disso, não é porque a gente está na frente do computador que a gente está à toa. Você não fica na frente do computador o dia inteiro lá escrevendo os teus processos que você precisa? Significa que você está à toa, então? Não, mas eu trabalho com computador. Eu falei, eu faço o quê? Cozinho? Né? Isso que a gente passa. É uma visão, assim, engraçada até, né? Porque gera bastante piada interna essas coisas. Eu vejo os meninos se divertindo, assim, o time se diverte bastante com esse tipo de comentário, Eu, por né? exemplo, por mais que as pessoas hoje entendam mais da nossa área de trabalho, um problema que volta e meia acontece é que assim, ó, se eu chego no local para fazer o atendimento e vamos dizer assim, é uma coisa simples para mim, pela experiência, é uma coisa corriqueira, eu vou ali, resolve, deu? Ela fica me olhando assim, não, muito rápido, não, pô, tem que ter um problema para eles, não pode, na cabeça deles não pode coexistir a agilidade e eficiência. As pessoas têm bastante disso, assim. Inclusive, assim, quando a gente começa a trabalhar bastante com a padronização do atendimento, a gente nota, porque aí você consegue reduzir, né, o tempo de atendimento. Aqueles erros que antigamente você levava 2, 3 horas para resolver, você consegue reduzir para meia hora, ou menos até. Então as pessoas pensam assim, não, mas como você já resolveu? Antes levava muito tempo para conseguir liberar aqui para trabalhar, e agora você resolve muito rápido. Não tá certo, não tá certo. Eu perdi alguma coisa aqui. Mas não é, né? A gente consegue trazer esse conhecimento para o time. Cada vez mais a gente consegue trazer essa coisa. Quando a gente identifica um erro, a gente consegue responder muito mais rápido. E mesmo assim, mesmo respondendo tão rápido, as pessoas não têm essa percepção que
que a gente está trabalhando de fato, né? Que a gente teve todo um trabalho lá atrás de entender qual foi o erro, como resolver de uma maneira mais simples, como compartilhar esse conhecimento com todos da equipe para que todos consigam resolver rapidamente também. É engraçado. Eu acho muito engraçado. A área de TI, para mim, é muito divertida, na verdade. É assim, né? A gente gosta do que faz, e aí a diversão geralmente nos acompanha. Ju, tu estava falando sobre a questão que o Service Desk ele tem que ter a padronização. Assim, tem que ter toda a estrutura, o Artio gerenciando. E eu queria te perguntar, como é que é feita a parte da gestão do conhecimento? Como é que vocês gerenciam isso? Por exemplo, assim, todos os atendimentos feitos, eles geram ali um conhecimento. Vocês têm essa estruturação para depois, quando tem uma pessoa nova, já ter esse conhecimento ali registrado? Eu sou a maluca por processos, né? Na verdade, assim, a minha formação não é na área de TI, mas eu tenho muita facilidade em desenhar um processo. E aí, o que eu descobri trazendo essa facilidade que eu tenho? E também com o trabalho remoto que hoje a gente tem. Meu time ele é 100% remoto hoje. E, então, a gente compartilha uma sala virtual e todos os analistas ficam ali juntos. Quando um tem uma dificuldade com um atendimento, por exemplo, ele compartilha de imediato a dúvida dele ali com os demais. Então, a gente cria aquela proximidade. E, ao mesmo tempo, eles vão me explicando, eu brinco com eles, eu falo, gente, me explica como se eu fosse uma criança. E eles vão me explicando e eu vou escrevendo. E nisso que eu vou escrevendo, eu já tenho um time de qualidade também, que padroniza aquele material para mim, e a gente já divulga, e a gente consegue divulgar para todo o time que tá trabalhando ali naquele momento, e todos já têm o treinamento de imediato também. A gente descobriu essa forma de trabalhar um pouquinho diferente do convencional, né? Antigamente a gente tinha lá um treinador que precisava escrever todo o procedimento e depois tirar o time todo do atendimento e ir treinando e mostrando aquele material. Hoje não, hoje a gente já faz isso em tempo real com o time. A gente consegue trazer essa dinâmica maior. Pô, bacana, isso deve ter melhorado bastante os tempos de serviço, a parada, o uso do recurso humano, né? Deve ter melhorado bastante. Melhorou, viu? Melhorou muito. Assim, aí a gente volta lá naquele tópico do que você precisa ter como profissional. A gente fazendo isso, nós conseguimos treinar qualquer tipo de pessoa que tenha vontade de aprender. A gente consegue fazer com que a pessoa atenda de imediato. Eu não preciso treinar uma pessoa por 2, 3 meses. Eu consigo reduzir isso para 15 dias, para uma semana. Só de ter essa pessoa acompanhando ali o atendimento em tempo real, já colocando a mão na massa mesmo. Falando em mão na massa, a gente já teve uma conversa anterior aqui sobre soluções open source. E a gente sabe que tem algumas boas opções para atender as empresas que têm limitação no investimento, que não vai poder gastar tanto. Você acha que é possível organizar a casa gastando pouco? O que você acha dessas ferramentas? Eu acredito que sim, a gente consegue organizar sim, muitas coisas, só que hoje a gente tem uma barreira também, que é a LGPD. A LGPD ela tem limitado bastante algumas dessas ferramentas, porque nem todas estão dentro do que foi contratado para determinado cliente, nem todas estão dentro da política da empresa que você está inserido. Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, mas a gente consegue sim fazer muitas coisas com poucos recursos. Hoje a gente consegue ter um profissional com bastante criatividade, assim, para realizar o atendimento. Você disse que muita ferramenta foi impactada pela LGPD. Você tem alguma ferramenta assim que você lembre? Nossa, essa ferramenta tomou um golpe duro com a LGPD, alguma para citar aí para quem está ouvindo?
Olha, no começo da pandemia, a gente fez um movimento para mandar os associados para casa, né? Na empresa que eu trabalho. E assim, muitas máquinas não tinham VPN, a gente não conseguia fazer o acesso remoto dessas máquinas. E aí a gente começou a utilizar o Ndesk aqui em São Paulo e acessavam máquinas em todo o Brasil. Com a LGPD, o Ndesk ele foi vetado. A gente não pôde mais fazer uso dele dentro da empresa. Foi bem impactante, né? Porque aí acabou que a gente precisou disponibilizar TeamViewer para todos os analistas, a gente precisou fazer um plano para instalação e configuração de VPN, então a gente sofreu um grande impacto com Nossa, eu não sei isso. nem o que eu faço se eu ficar sem o Ndesk. O Ndesk é bom, é bom. Acessa os computadores de todo mundo, da minha casa, da minha mãe, do trabalho, todo mundo. Foi o que mais impactou a gente, porque a gente, assim, praticamente todo o Service Desk corporativo utilizava o Helpdesk. E aí, do dia para noite, falaram, não, a gente não vai mais utilizar, não Não, pode. não tem jeito. É muito igual muita proteção em cima de dados assim que a gente não precisava pensar em reter mas o que eu gostei na LGPD foi aquela enxugada na retenção de dados, porque antigamente você era obrigado. Eu que aprendi a fazer cadastro lá naquela forma programação antiga, que você tinha que escrever um cadastro imenso só para fazer uma venda. Aí tinha que botar nome, telefone, endereço, pai e mãe, irmã, o que que gosta, o que que não gosta, só para registrar uma venda. E com isso, com a LGPD, se mudou esse tipo de pensamento, né? Agora você só bota o que é essencial e tem que explicar o porquê. Então, para gente que é programador, trabalhou como programador ali, acho que melhorou. Teve impactos positivos da LGPD. Eu particularmente gosto muito da iniciativa dela. Eu gosto bastante, assim, olhando do ponto de vista de processos, de qualidade, eu gosto bastante, porque a gente pode notar que tinha muita coisa que eram utilizadas no passado que talvez não faça sentido, né? Imagina, você ter que colocar, como você exemplificou, nome do pai, da mãe, da irmã, do cachorro, do vizinho. Não faz sentido para atendimento, né? Então, a gente deu uma enxugada assim no processo que eu achei bem legal também. Eu achei muito legal. Ju, você falou que tem uma equipe de 18 pessoas, certo? 18 pessoas. A gente faz parte da ONCE, um projeto aí para inserir mulheres em cybersecurity. Eu queria saber se você teve alguma dificuldade na área por ser mulher ou não, como que é a sua equipe, tem muitas mulheres? Olha, a minha equipe é bem legal. Ela é 50% ela é feminina. Eu tenho 50% do meu time composto por mulheres. Mas, assim, é engraçado essa pergunta. Por que que é engraçado? Quando você se insere no meio da tecnologia, não deveria hoje acontecer, mas a gente ainda nota muito preconceito, principalmente das mulheres mesmo. Quando eu iniciei nessa área de gestão, em qualidade, em processos, muitas vezes eu tinha mais problemas com analistas mulheres do que com o público masculino. E no atendimento a gente também nota isso. Quando o analista se identifica como uma mulher, às vezes o usuário ele não dá tanta atenção naquele atendimento. Ele acha que a pessoa que está ali do outro lado não tem tanta familiaridade ou competência. Não sei te dizer o termo exato. Mas, em contrapartida, o público masculino ele tem dado muita força para esse crescimento, para esse envolvimento.
E aí o meu time é 50% nesse formato. 50% são rapazes, 50% são mulheres. Eu acho que isso é questão da mentalidade da empresa ou da gestão, né? Eu acho que, assim, por que que eu digo da gestão? Porque às vezes, né, isso é uma coisa meio, às vezes vem de cima para baixo. Você vê isso acontecendo. Então, e quem está embaixo quer seguir exemplos de quem está em cima, tá acima. E aí fica, se o meu chefe não dá moral, eu também não preciso dar moral e por aí vai. Mas eu sempre tento fazer uma situação bem democrática, sabe? Acho que tem espaço para tudo e o que vale é conhecimento e não o sexo que você nasceu ou se identifica. Eu concordo contigo. Assim, eu não me incomodo. Eu, sinceramente, não me incomodo com esse tipo de situação, não. Porque eu vejo assim, se eu tenho um trabalho para ser entregue e eu tenho capacidade, tenho conhecimento para entregá-lo, independe de quem é a pessoa, qual é o formato da pessoa, qual é a cor, qual que é a orientação sexual, qual que é o sexo de nascimento. A pessoa tem a capacidade de entregar, então ela vai fazer o melhor diante daquilo. Então eu não me incomodo muito com essas coisas, não. Quando a gente recebe esse tipo de negativa, tem muitas pessoas que ficam mal com isso, não conseguem desenvolver um bom trabalho. Mas não tenho problema. Inclusive, eu faço parte dentro da própria empresa que estão inseridas na área de tecnologia, sim, nós temos pessoas pretas, temos o público LGPD, nossa, é muita sigla, mas nós temos também inseridos no contexto da empresa. O mais importante são as pessoas, né? Não o rótulo que porventura elas podem carregar. Assim, a gente, eu pelo menos me coloco no agente, porque eu também sou da área de Service Desk, mas eu é mais a parte de Field Service, mas a gente sabe que tem muita particularidade. Essa área é onde a gente, vamos assim, ganha boas histórias. E eu queria saber se tu, nessa vivência, tu tem alguma curiosidade, algum caso em particular que tu poder nos contar. Eu tenho algumas histórias. Uns anos atrás, eu trabalhei com um time que fazia visitas aos clientes de field. E muitas vezes eles iam, né, fazer essas visitas. Chegava no cliente, era o fio que estava fora da tomada, ou então a pessoa que desligava o monitor e levava para outra mesa e esperava que funcionasse. Assim, eu carreguei meu monitor para outra sala e não está funcionando, mas não estava ligado a nada o monitor. E ele esperava que ele digitando lá no teclado dele, lá na estação de trabalho, fosse funcionar para o diretor dele ver. Umas coisas assim bastante bizarras que acontecia com o time. Pô, você falando dessa de fio desconectado, eu lembrei de uma história que eu estava conversando com um colega que ele veio desabafar, chorar no meu ombro, que ele falou que, cara, teve um departamento inteiro que fizeram uma reconfiguração de layout no local, mudaram equipamentos de lugar e trocaram tudo que você possa imaginar. De repente, foram falar para a TI aqui, ó, trocaram tipo no final de semana. Aí quando chegou na semana seguinte, tava tudo, né? Os equipamentos não tava reconhecendo, o sistema de monitoramento começou a dar zoeira lá e tal, blá blá blá. E aí foram pedir pro time de TI. Monta aí a área pra gente aqui, os pontos de ligação. Eu sei que o chefe do departamento de TI disse que não ia ligar, porque não tinha condição predial de fazer a ligação que eles queriam. Conclusão, eles tiveram que refazer o layout antigo porque o novo não deu por algum motivo e tava uma guerra setorial, né? Porque um falando que o time queria, a TI queria se recusar,
e a outra. E aí depois o time falando que eles tinham que fazer, e tava uma briga sinistra lá. Falei, só pensei assim, ainda bem que isso não caiu no meu colo pra resolver. Engraçado, né? Porque o time de, geralmente, os meninos da TI, como costumam chamar, é que mais leva bombardeio, né? Tudo que acontece vai para o time de TI. Ah, caiu um raio aqui, desligou tudo. Não, mas a culpa é da TI. A TI que não. Com certeza, caiu o raio porque o cara da TI tava ali perto, e aí o raio caiu por causa disso. É sempre assim. Ah, com certeza você colocou um garfo ali na antena para cair o raio. Você deixou algo passar, né? Geralmente É que nem, agora deixa eu só botar um parênteses, que assim, ó, é uma coisa que me incomoda, assim, me corrói por dentro. Como botam a culpa no tal do sistema? Eu não, você sabe assim, não importa que empresa seja, que nível seja. A pessoa às vezes está devagar e a culpa é do sistema. Sempre é o tal do sistema. sabe que a gente estava tendo uma conversa essa semana e aí os meninos estavam comparando a configuração das máquinas um dos outros, né? E aí eles comentaram que um usuário estava com uma máquina, eu não vou saber explicar exatamente as especificações, mas era uma máquina super boa e basicamente ele só precisava acessar um site, ele não fazia mais nada na máquina. E aí a máquina levou 0,3 segundos para carregar o site dele. Ele ligou no Service Desk para falar que levou 0,3 segundos para iniciar, que isso é um absurdo, porque quando ele recebeu a máquina, o sistema não era tão lento assim. Aí eu fico imaginando, se 0,3 é algo que ele não consegue conceber, imagina se ele pegasse uma máquina aí que muitas vezes o time de Service Desk tem que trabalhar, o profissional de TI tem que trabalhar com umas máquinas bem obsoletas e se vira, né? Eu já passei por essa experiência do 3 segundos. A mulher ligou lá e falou: ó, o sistema aqui tá abrindo em 3 segundos e antes demorava em 1 segundo. Abria em 1 segundo e agora eu não consigo trabalhar porque esse atraso atrapalha demais o meu serviço. Aí eu falei, pô, mantém o sistema aberto que você não vai ter mais problema de 3 segundos. De 2 segundos atrapalhar seu serviço. Mas eu falei brincando assim com ela. Mas você tem que resolver. Eu falei, ué, peixe. Cara, 3 segundos não é parâmetro para arrumar agora. Não era sistema crítico, não era lugar de alta disponibilidade, não era nada. Era só um computador normal, uma estação de trabalho normal. Eu falei, ó, não vai rolar esse atendimento no nível que você quer. E fora que a gente não tinha nem a métrica para saber se o que ela estava falando era verdade e a impressão da cabeça dela. E tinha uma série de coisas, não tinha baseline estabelecida, não tinha nada. Vai quando não pedem um novo, né, Marcelo? Novo o nego pede todo dia. Né? Já cansei, já. Todo dia pede novo. Não sei o que lá, meu computador agarrou, já troca o novo. Aí agora descobriram um SSD. Bota um SSD para mim, porque você botou no outro departamento que precisava. Eu falei, porque o outro precisava. Mas vocês não. Aí é um terror. E tudo que é tecnologia, eles acham que cabe, né, para colocar na máquina deles. Às vezes não sabe nem para que serve, mas não, eu preciso que minha máquina seja atualizada, eu preciso de uma máquina nova, porque eu vi aqui na internet, no canal Tech. Ainda se vê na internet, é tranquilo. O que mais comum de ouvir é assim, ó, o meu computador do meu coleguinha ali atualizar, botaram tua coisa, eu quero o meu igual. Mas eles não entendem que a função é diferente, que o hardware é diferente, que toda otimização está sendo planejada para aquilo ali. Aí entra a parte do psicológico, né, da pessoa que trabalha ali no Service Desk, no Field. Porque você tem que fazer com que a pessoa, o usuário lá, o final, entenda que não é porque o coleguinha tem que ele também vai ter, né? Além de tudo, ainda tem que trabalhar essa questão de inteligência emocional,
do psicológico mesmo para atender. É complicado, a máquina é mais fácil de entender do que as pessoas, né? Mas, Ju, no começo nós falamos o que a pessoa tem que estudar, nós comentamos que a empresa tem que ter as ferramentas, até aí legal. Essa junção de fatores é o caminho para o sucesso. Mas aí eu te pergunto, se a alta administração da empresa não entende a importância de ter um controle como esse, aí vai ser muito difícil conduzir a gestão efetiva de TI. Você já viu esse tipo de situação acontecer? E os executivos acabam não se preocupando como deveriam, aí acaba não tendo um service desk efetivo, acaba deixando a empresa para trás perante a concorrência, né? Com certeza sim. A área de TI, ela é subvalorizada. A maioria das empresas pensam assim, eu consigo trazer profissionais medianos que vão fazer um atendimento de um profissional top de linha. Você até consegue fazer isso. Eu vou fazer um atendimento top de linha sem recurso nenhum. Eu não dou ferramenta pro time a trabalhar. Mas por que isso influencia tanto na entrega? Quando a gente traz esse tipo de situação para dentro de casa, a gente tem muita dificuldade assim, na gestão das pessoas. Porque eu não vou conseguir fazer um bom trabalho, entregar um bom trabalho, se eu não tiver o apoio de cima para baixo. Por isso que a gente aqui sempre defendeu a ideia de aliar a TI junto com o pessoal da alta gestão. Você vai sempre devagarzinho ali plantando as ideias, porque muita gente, ainda mais se não for uma empresa de tecnologia, que tem uma visão muito forte voltada para a tecnologia, eles acabam tendo dificuldade em assimilar alguns processos que a gente precisa que aconteça, alguns caminhos que precisam ser seguidos. E então, assim, eu acho que uma boa dica, o que tem funcionado muito pra gente, é ir introduzindo as ideias aos poucos, às vezes de entregar 50 melhorias, mudanças e quebras de paradigmas, a gente entrega faz o cara entender o segundo, faz ele parecer que ele tá sugerindo o terceiro, e por aí vai, hein, pra ter o apoio. Eu, certa vez eu vi um colega falando, ele no caso, ele participava das reuniões de gestão, onde vinha ali todo mundo para decidir o budget de orçamento do ano seguinte, e ele tinha mais ou menos essa ideia, Marcelo. A filosofia dele era assim, ó, ele chegava lá com um plano para ter pelo menos 5 melhorias implementadas. O que ele fazia? Ele apresentava 15. Das 15 ele sabia que 5 já iam vetar de cara. Ia ficar umas 10. Das 10 ele influenciava para que as 5 que ele queria conseguisse. E aí ele dizia que abandonava 5 e saía no lucro ainda. Geralmente é assim, Uma prática que eu aprendi também é sempre trazer o time para essas reuniões com a alta gestão. Para eles sentirem a dor de quem está ali na ponta, né? Porque às vezes a gente falando que as dificuldades, tudo que o time passa, ok, vai ser ouvido, sim, mas o peso é muito maior quando eu trago um analista para esse tipo de reunião e ele mostra ali, por A mais B, que se ele não tiver uma máquina boa, por exemplo, ele não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Se ele não tiver um apoio da gestão dele, se ele não tiver um apoio das ferramentas que ele tem necessidade, ele não vai conseguir fazer a entrega. E aí o cliente vai reclamar, com toda a razão, né? Porque o cliente ele não está vendo tudo que passa ali atrás. Ele só está querendo que resolva o problema dele de imediato. Então, assim, sempre que eu posso, eu sempre levo alguém do meu time para esse tipo de reunião, para esse tipo de bate-papo com minha coordenação, com o meu gerente, para eles também sentirem o calor da equipe, né?
É uma abordagem interessante. Eu vejo muita gente evitando de misturar as equipes, fazendo aquela ponte entre a equipe técnica e a equipe não técnica, porque às vezes os caras da equipe técnica são meio grossos. Aí não tá muito. Dá uma resposta meio virada para os outros lá e tem que depois acertar, baixar a poeira, né, entre os departamentos. Isso acontece bastante, tá? Isso acontece bastante. A gente, assim, o analista, ele tem a verdade dele, ele não conhece todo o contexto. Por exemplo, alguns analistas, eles não sabem que tem um planejamento orçamentário para o ano inteiro, que eu tenho que cumprir ali os valores, eu não consigo investir muitas vezes em algumas demandas. E aí ele chega com o gestor e quer aproveitar aquela oportunidade de pejar tudo, né? E aí ele vai falando, olha, tô com dificuldade com isso, vocês não me dão equipamento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí parece que é uma enxurrada de reclamações. Aí o que eu aprendi a fazer e também o que eu procuro fazer com o time? Prepará-los para esse tipo de abordagem. Porque muitas vezes o analista ele consegue se vender, ele consegue trazer ali para um executivo a sua necessidade, expondo a sua verdade também. Mas se a gente não prepara as pessoas, elas vão ser um simples atendente na visão do executivo, na visão do coordenador, na visão de um gerente. Então eu faço muito esse trabalho hoje com os analistas que eu tenho no meu time. Sempre eu procuro prepará-los para quando a gente vai ter alguma reunião, a gente sempre dou umas dicas, olha, pode abordar esse tema, leva tal situação, é legal vocês trazerem, mostrar o que está acontecendo, mas sempre com preparo para também não expor a pessoa, né? Ju, e fora da área profissional, o que que você gosta de fazer? Gosta de ver aquele filme O Chamado? Chamado pode ser um terror, né? O chamado acho que não está na minha lista não, viu? Não, eu gosto bastante de ler, sou leitora assídua, faço trilhas, gosto muito de churrasco com a família, gosto de ter uma interação mais caseira, assim. Eu acho que nesse ponto eu sou muito parecida com o profissional de TI, né? Que geralmente o profissional de TI é mais caseiro, mais ligado à família, eu acho. E aí eu gosto bastante disso. O tempo passou rápido, Ju. A gente está chegando no final do Podputs de hoje. Queria agradecer muito a sua presença. Quero ouvir as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a vocês. Eu maratonei os episódios, fiz. Gostou? Gostei bastante, assim, até inclusive indiquei aqui pros meus meninos, né? Porque minha equipe são minhas crianças. Então eu indiquei vocês, pedi para adicionarem vocês, apesar de não ter pedido antes, mas eu pedi para adicionar vocês, para trocar uma ideia, para trocar conhecimento mesmo, que eu acho que isso é bem interessante, é uma coisa bem legal de se fazer. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do trabalho. Prazer imenso em conhecer vocês. Valeu demais. Marcelo, suas considerações finais. Pô, fiquei muito feliz de saber que você maratonou. Né, a gente já estava com essa informaçãozinha, o Bruno tinha contado e você agora confirmou, muito legal. E a gente faz isso aqui com muito carinho. Né? Assim como foi uma noite hoje muito boa de conversar, foi um papo muito bom. E trocar essa experiência com vocês é muito legal. Então, galera, time dela ficha aí, marca a gente nas redes sociais, marca a gente no LinkedIn, pode adicionar. Inclusive, Ju, eu te adicionei hoje à tarde no LinkedIn, depois você dá uma olhada lá. Não sei se teve tempo. E é isso, galera. Né? Então, gerenciamento entregue. Boa. Bruno, suas considerações finais.
Então, eu quero deixar meu obrigado a Ju por ter participado com a gente. É sempre muito prazeroso ouvir assim, quem sabe falar do assunto e mostra o conhecimento que tem. E do mesmo jeito que ela, eu queria deixar assim um agradecimento a todo mundo que compartilha o nosso podcast, que escuta, porque, gente, a gente tá aqui falando, mas a gente também é pessoa. Então, quando vem alguém e nos diz, eu tô ouvindo, é assim, enche o coração, deixa feliz. Então, muito obrigado mesmo a todo mundo que escuta. Agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!